Graças a Deus, irmãos. Dá sempre um friozinho no coração, na barriga, assim, quando a gente vem em alguma localidade. É a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos, embora eu já conheço alguns, e eu creio que eles mais me conhecem, eu conheço alguns, porque essa questão de conferência, né? Eu sou de Contagem, minha esposa, o Anderson, também com sua esposa, Joel também com sua esposa. Nós viemos aqui trazer o abraço dos irmãos de Contagem, a saudação dos irmãos, né? E também passamos com um encargo muito forte que a conferência também se realiza em fevereiro do ano que vem, é logo no início do ano, né? 6 a 9 de fevereiro, a gente está ainda nos preparativos, orando, buscando a orientação do Senhor para que realmente o convite oficial chegue aos irmãos para estar conosco, né? Naqueles dias lá, que os irmãos sabem, são dias dos céus abertos, no qual o Senhor nos abençoa muito, né? Então, os irmãos aí que são mais diligentes, quero lembrar que as passagens aéreas estão baratas, aproveita agora, e aí mais rápido, aproveita que está o preço aumenta e fica difícil, né? Mas é um prazer receber os irmãos lá em Contagem, né? E eu queria realmente encorajar os irmãos a se empenhar, estar conosco esses dias. Pode chegar uma semana antes, pode chegar uma semana depois, não tem problema não, tá? A casa de vocês, né? E nessa manhã poder partir o pão aqui com os irmãos é uma alegria muito grande para nós, né? E descobrir que é muito importante, irmãos, quando estamos reunidos diante do Senhor, isso é um testemunho do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, e diante a face do que o mundo está passando, que nós estamos vivendo, né? Talvez muitos cristãos, ou os povos, perguntam assim, né? Onde está Deus, né? Onde é que está Deus? Né? Será que Deus se esqueceu? A gente tem visto muita catástrofe, muitas coisas acontecendo, e a pergunta que se faz é essa: onde está Deus nessa situação? Onde está Deus nisso, né? E é interessante que sempre essas indagações, elas sempre vêm em toda a humanidade, sempre quando algumas coisas estão meio fora do seu curso normal, essas indagações vêm, né? Eu vou apenas citar para os irmãos, no Salmo 3, né, diz assim: por que os povos imaginam coisas vãs, né? E os reis da terra tramam algumas coisas. E eles falam assim: rompamos o laço e vamos soltar as nossas algemas. Aí o versículo diz assim: ri aquele que habita nos céus. Amém. O Senhor zomba deles, né? Então os povos, eles cogitavam, eles falavam assim: por que os povos imaginam coisas vãs? E os príncipes e os reis desse mundo, né, ficam pensando coisas relacionadas ao nosso Deus. Aí eles falam assim: vamos romper esses laços e tirar as nossas algemas, né? Ou seja, nós queremos viver livres. Aí ele diz assim, versículo 3: ri aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Deus está no seu santo templo. Deus governa sobre todas as coisas. Amém. Olha o governo de Deus. Então Deus está governando ainda em face dessa situação que estamos vendo no mundo. Deus governa. Deus está no controle de todas as coisas. Amém. E Deus, Ele governa no seu povo, né? É interessante que quando nós paramos para olhar, onde é que Deus está governando de fato? Onde é que está o foco do governo de Deus? Né? Será que está lá no Oriente Médio, lá em Israel? Onde é que Deus está governando? Onde Deus, se parar o tempo agora, onde é que Deus está governando? Tem um lugar onde Deus está governando e Ele é soberano. É no seu povo. É na sua igreja. Deus é Senhor. Ainda há um remanescente, ainda há um povo que pode dizer: eu tenho um Deus sobre a minha vida. O único Deus sobre a minha vida, que governa a minha vida. Irmãos, e esse é um grande encargo nosso. Então eu queria ler para os irmãos aqui, em Efésios, no capítulo 1, quando Paulo agora ele está fazendo menção dessa igreja, lá em Éfeso, ele escrevendo para ela, né? A partir do versículo 15, eu quero ler para os irmãos, até o 23.
Por essa razão, eu também, tendo ouvido a fé do Senhor Jesus, que existe entre vós, e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, possa conceder o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu oro para que os olhos dos vossos corações sejam iluminados, para que possais compreender a esperança do vosso chamamento. Qual é a riqueza da sua glória? Qual é a riqueza e a entranhança das suas heranças dos santos? No qual, de sua maneira grandiosa, o poder para com aqueles que creem. Porque, de acordo com a operosidade da força do seu poder, para que, por meio de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, que está assentado à destra da majestade nas alturas, no lugar celestial, o Senhor está sentado acima de toda autoridade, poder, domínio e todo nome que se nomeia, não somente nessa era, mas também na vindoura. E Ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés e deu a Ele como cabeça de todas as coisas, que é a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que habita todas as coisas. Louvado seja Deus. Nós temos um governo ou não temos? Estamos debaixo de um governo cristão, de um governo absoluto, que o Senhor colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Todas as coisas, o Senhor é o cabeça de todas as coisas, quer ser principados, domínios, governos, reis, tiranias. O Senhor está acima de todas as coisas. Amém. E Ele deu a igreja. Nós somos inseridos no seu corpo. Então, de uma maneira muito maravilhosa, nós estamos também em Cristo, acima de todas essas coisas. Em Cristo nós estamos acima de todo governo, principados, autoridades, domínios, poder, não só nesse século, mas também no vindouro, não só na século, mas também na vindoura, porque nós somos colocados em Cristo e Ele é o cabeça de todas as coisas. Amém. Então quem que é o regente de nossas vidas é o Senhor Jesus. Amém. Quem que é o governante sobre nossas vidas é o Senhor Jesus. Quem que vai coordenar nossa vida é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça desse povo. Nosso corpo, isso é maravilhoso. Isso traz paz no nosso coração. Isso traz consolo para nós. Porque nós não estamos debaixo de um governo corrupto, debaixo de um governo falho, debaixo de um governo sem esperança. Nós estamos debaixo do governo daquele que é a cabeça de todas as coisas. Nós somos colocados nesse cabeça. Irmãos, para isso. Né? Existe alguém assentado à destra da majestade nas alturas, coberto de glória e majestade, cujo louvor, ações de graça e oração é 24 horas por dia. O Senhor Deus se colocou dentro dele. Então nós estamos acima nas regiões celestiais. Então a igreja do Senhor, ela está nas regiões celestiais e governa aqui na terra. Quando o Senhor olha para o seu povo, ele vê assim: há um povo que governa para mim, que está aqui na terra. Amém. Os irmãos se lembram lá de Babilônia. Deus governou em Babilônia por meio de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Amém. A Babilônia estava toda confusa, mas havia aí aqueles que governavam por Deus na terra naquela situação. Amém. E Deus governa na terra no meio da igreja do seu povo. Embora não apareça, aparentemente nossa visão, porque Deus não está governando, mas Deus está governando. Amém. E há um povo, há um remanescente, há alguém que clama pelo Senhor. E fala: eu tenho governo sobre minha vida. Eu não preciso me desesperar, né? Pardal e comprou casa, andou nem para si. Eu, Senhor, os teus altares. E na sequência aqui desse texto, né? Dessa obra maravilhosa, no capítulo 2 de Efésios, diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões, Ele nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos assentou juntamente com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que na época vindoura Ele pudesse mostrar a riqueza da supremacia e grandeza da sua graça e da bondade para conosco em Cristo Jesus. E pela graça vós tendes sido salvos pela fé. Isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus. Não de resultado de obras, para que alguém possa se gloriar. Mas olha o versículo 10, irmãos. É maravilhoso demais. Olha o encargo de Deus para conosco na pessoa do Senhor Jesus. Versículo 10: somos
feitura sua. Somos o poema de Cristo. Somos o material de Deus. Aqui diz assim: somos sua feitura, criados em Cristo Jesus para boas obras, no qual Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Nós somos um poema de Cristo. Irmãos, isso aqui é uma coisa assim meio que antagônica, não dá para explicar. Um mundo espiritual fala assim: como é que Deus pode pegar uma pessoa como Daniel, como o irmão Alejandro, e fazer uma feitura de Cristo? Mas é verdade. Quando o mundo espiritual vê o irmão Alejandro, a feitura de Cristo ali, não posso nem tocar, eu tenho que pedir permissão se eu quiser tocar. Ali está uma feitura de Cristo, criada em Cristo Jesus, que Ele preparou para as boas obras, para que andássemos nela antes. Ele ordenou isso. Irmão, isso é muito maravilhoso. Nós estamos partindo do pão aqui e fazendo memória desse momento, que é um momento de dizer assim: Senhor, muito obrigado. Eu sou feitura do Senhor. Amém. Somos feituras, somos um poema de Cristo. Quando o Senhor queria contar uma história, Ele pegou um povo mais desqualificado para fazer desse povo a sua história. E é um desmerecimento que trouxe mérito ao nosso Senhor Jesus. Porque os Senhor não são muitos nobres segundo a carne que são chamados. São alguns, mas não são muitos. Mas pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis para confundir aquelas que não são. E as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu os loucos desse mundo para confundir as coisas sábias. Irmãos, qual que é a prerrogativa de você fazer parte dessa dispensação? Para que nós estamos compartilhados e não compartilhando. Creia. E diz assim: eu estou aqui, quero participar disso. Ah, mas eu preciso ter uma preparação melhor. Não, irmãos. Deus escolheu foi coisas loucas mesmo. São pessoas desprezíveis como nós. Pessoas que para a sociedade não têm nenhum valor. Essas coisas que Deus escolheu estão fazendo de você um poema, uma obra maravilhosa. No mundo você não tem muito valor, não, mas para mim você tem muito valor. Amém. Você vai ser um presidente, não. Nem é bom ser presidente do nosso país ultimamente. Mas vai ser uma coisa maravilhosa. Você vai estar em mim e assentado nas regiões celestiais. Que é honra maior que essa, irmãos? Que é glória maior que essa? Estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos nosso passaporte comum para viajar. Muitos têm passaporte. Mas todos nós temos um passaporte celestial. Amém. O espiritual sabe disso. Quando contempla cada um, fala assim: ele não é deste mundo. Ele é das regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos estrangeiros, somos turistas nesse lugar aqui. Irmãos, esse é o momento de fazer memória disso. O irmão estava lembrando de memoriais. Esse é o memorial, os mais altos, o mais alto. O Senhor é aquele que deixou o esplendor da sua glória e veio, fez um conosco, se uniu a nós, na sua humanidade. Amém. Nos conduziu juntamente com o Senhor mesmo, nos assentou nas regiões celestiais. E eu, como servo do Senhor, sinto honrado de sentar à sua mesa. Amém. O Senhor diz: todas as coisas reunidas, fazer isso em memória de mim. Para quê? Para nós não esquecermos. Esquecer que você é nova criatura, que você nasceu de novo, que há um sangue por você derramado. Não esquecer que você tem a vida eterna. Não esquecer que você está sentado nas regiões celestiais. Não esquecer que sua vida não está limitada por esse mundo, mas a um regente maior que conduz todas as coisas da sua vida. Não esquecer que todos os seus dias estão constados na presença dele. Não esquecer que você, o teu filho, tem entregue nas mãos deles, que tudo é dele, por ele vai todas as coisas. Aí quando você contempla a vida, tantas coisas podemos acrescentar. É tanta riqueza que o escritor Paulo escreve aos Efésios. Ele fala assim que é muito alto, é muito profundo, é muito comprido e é muito largo do amor de Deus. Então, uma palavra suficiente para preencher esse momento aqui, para encorajar os irmãos. Esse Senhor é muito maravilhoso, Ele é bom demais, Ele é perfeito e me cumpriu nessa dispensação. Paulo, quando encontrou o Senhor, ele falou assim: eu quero conhecê-lo e conhecer o poder dessa ressurreição. Isso aqui é maravilhoso. Eu queria só ler, irmãos, ainda mais um trecho em 1 Coríntios 11, 23, 11, um texto que vocês já conhecem. Glória a Deus.
que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça no partiu disso. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo tomou o cálice. Tomou o cálice, mostrou para os discípulos. E após estar dizendo, este cálice é a nova aliança do meu Senhor. Fazei isso todas as bebidas em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, proclamar a morte do Senhor até que venha. O irmão é muito maravilhoso. Todas as vezes que beber desse pão, beber desse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Qual foi o preço para que pudéssemos dar essa tão maravilhosa aliança, essa tão grande dispensação? A morte do Senhor. Amém. E qual foi o preço para desfrutarmos disso tudo aí? O preço que o Senhor pagou? A sua morte e a sua ressurreição. E assentar nas regiões celestiais. O irmão lembrou ontem, né? O maior lixeiro da humanidade. Pegou todos os nomes e pagou o seu próprio céu, a sua própria vida. E nos assentou nas regiões celestiais. Irmãos, isso é muito alto, isso é muito tremendo quando estamos num momento como esse, né? E eu gostaria que nós fizéssemos esse momento em reflexão. Nós vamos orar, partir o pão, e os irmãos vão servir para cada um de vocês. Mas você não vai comer, não. Você vai segurar na sua mão o pão e o prato. Vamos fazer isso juntos. Amém. Porque às vezes o pão passa para o irmão, não tem problema. Às vezes o irmão se concentra. Ele fica assim, ele come o pão e a mente dele vai fazer isso junto, fazer a memória do Senhor junto, né? Amém. Para que louvores, ações de graça possam ser levantados nesse local aqui em adoração ao Senhor. Amém. O irmão falou uma coisa interessante ontem. O irmão Leandro falou que nós não somos louro, vocês falavam no espanhol, papagaio, né? Mas isso é interessante, porque no Salmo 45 diz assim que o meu coração transborda com palavras que exaltam o rei. A minha língua é como a pena de um sábio escritor. E ao rei eu consagro aquilo que eu comprei. Irmãos, eu quero encorajar o irmão, uma irmã, você adolescente, já querendo o Senhor, você vai compor uma coisa para o Senhor. Amém. Você não vai repetir o que eu vou falar, nem que os irmãos mais velhos falam, mas você vai compor a sua oração, Senhor. Fazer, Senhor, muito obrigado, o Senhor é bom mesmo. E eu aqui compus isso aqui porque eu estou escrito que orientou a compor. Nós não somos só papagaio, a gente não repete oração, né? Nem repete frases célebres, que o Senhor inspira a cada um de nós, a cada um, na sua estrutura, na sua própria emoção, porque nós somos completos diante do Senhor, né? nós somos inteiros diante do Senhor. O Senhor agora ele usa todo o nosso ser para que ele possa ser agradado, exaltado. Amém? Queria convidar os irmãos para a partir do pão e os dois irmãos podem nos ajudar aqui e partir o pão. Aí nós vamos distribuir, vamos partir o pão, dar graças e distribuir, tá? E depois cada um pega o seu pão, o seu cálice, segura em sua mão e nós vamos fazer isso juntos. Amém?